É o seu programa Tô Ligado e nós estamos hoje aqui para falar com a psicóloga Emma Deme sobre um assunto que tem trazido até um certo tabu no meio da sociedade. E nós estamos no mês de setembro, onde é feita uma campanha de prevenção com o Setembro Amarelo e nada mais, nada menos do que conversar com essa pessoa tão importante e tão competente na área que ela executa. Muito boa tarde para você. Um prazer ter você aqui dentro do nosso programa. Obrigada, André. É importante, sim, né, falarmos sobre esse assunto, porque existem ainda muitos mitos e tabus ao discutir a questão do suicídio. A gente começa o nosso bate-papo falando a respeito desse Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? Na verdade, é assim, André, o suicídio ele sempre existiu, né, desde os tempos remotos. E pensar que nos Estados Unidos, um jovem que tinha 17 anos, cheio de energia, querendo curtir a vida, embora tendo transtorno mental, ele tinha muitas habilidades. E aí o que foi que ele fez? Ele restaurou um automóvel Mustang que ele tinha e pintou ele de amarelo. E pouco tempo depois as pessoas não percebiam que ele tinha um grande sofrimento mental. Então, em setembro, né, por volta do ano de 1994, ele se suicidou. E isso chamou a atenção daquela comunidade. E durante seu velório foi interessante, porque outros jovens distribuíam mensagens falando: se você precisar, busque ajuda. E isso teve uma propagação muito grande. E pensando aqui no Brasil, por exemplo, se intensificou mais esse cuidado por volta de 2011, quando o SUS incorporou a Lei 3.088, que é da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. E, com isso, buscar mais uma atividade mais preventiva dentro da atenção primária. Quais são os sinais de alerta com o comportamento suicida? Tem os sinais. A pessoa que está passando por algum problema, ele dá alguns sinais, ele dá alguns toques. Como conseguir identificar esses sinais? É interessante essa pergunta sua, porque quem está na convivência dessas pessoas precisa observar essas mudanças. Geralmente, mudanças no comportamento. Essas pessoas perdem o interesse pela vida, perdem o interesse em conversar. E dentro da própria relação familiar, esses sinais vão aparecendo. Na escola também é interessante, porque na escola também os jovens dão sinais. A questão da automutilação, por exemplo, não quer dizer que é um índice que encaminhará para um suicídio. Não. A automutilação é uma coisa, a tentativa de suicídio é outra e o suicídio dentro dessa tentativa. Então, eles se diferenciam. Mas aparecem os sinais. Quando os jovens, principalmente em casa, começam a se isolar, se fecham para o diálogo. O que é que está acontecendo? Então, precisa ter esse olhar, tanto da família, como do ambiente social, como da escola, principalmente. Agora, você colocou com relação à família. É que, na verdade, deveria estar dando e deve estar dando sempre esse apoio, né, a esses sinais. Agora, dentro da sua experiência, sua vasta experiência nesse assunto e entre outros, como psicóloga, tem tido esse apoio? Isso sempre acontece no meio da família ou alguém acaba dizendo, não, é um probleminha, ele está com algum problema, não tem nada a ver com isso? Há essas informações assim de que a pessoa acaba ficando de lado? A gente tem que atribuir isso, André, às vezes na ignorância, por desconhecer o tema. Ou achar do tipo, isso não vai acontecer na minha casa, isso só acontece na casa do vizinho. Então, existem esses momentos de alerta. Então, é preciso ver esses sinais serem identificados ali e acreditar que, às vezes, a reclusa daquele é um momento de se pensar sobre isso. E a família ela é responsável também nesse momento, porque, às vezes, diz, não, vai passar. Não, é um momento só. Não, fulano está ali na cama, não quer levantar, é porque quer. Então, precisa perceber mais fulano de perto. Porque a Organização Mundial de Saúde mesmo traz que 35% é causado pela depressão. Então, o suicídio está atrelado a 35% da depressão. Isso quer dizer que a depressão pode levar ao suicídio se não for tratada antes. Agora, com relação a muitas pessoas acabam dizendo, procure Deus, é problema de fé e tal. Pela sua experiência, há essa intervenção também no sentido de falta de fé?
independente da religião, as pessoas acabam dizendo, fulano está tentando isso porque está sem Deus, está sem fé. Isso seria um escape? É muito comum as pessoas julgarem isso. Mas se fosse assim, não haveria um alto índice de suicídio entre pessoas dentro das religiões. Os evangélicos mesmo, há um alto índice de suicídio entre os evangélicos, entre os católicos, e um menor índice, por exemplo, entre judeus, entre espíritas. Mas se fosse a falta de Deus, será que essas pessoas se suicidariam? Então, o sofrimento mental é muito grande, e isso independe de você ter um apoio espiritual ou não. Tem um líder religioso muito interessante que uma vez perguntaram para ele por que ele fazia caridade, por que ele dava o pão ao invés de ensinar a pescar. E ele respondeu, tem pessoas que não têm força nenhuma, nem para segurar a vara. Então imagine uma pessoa num estado de conflito emocional, né, diante de uma depressão, por exemplo. Imagine o sofrimento mental dessa pessoa para ela encontrar forças em um ser superior. Então é muito difícil. Naquele momento ela não pensa em nada, ela só quer realmente encontrar um alívio para o seu sofrimento. Ela não pensa em morrer, ela não pensa na morte em si, ela quer acabar com o sofrimento. O suicídio é uma escolha consciente. Quando eu trouxe antes a questão da automutilação, a mutilação ela não ocorre de forma consciente, mas o suicídio sim. E aí a gente pensar que ela escolheu morrer pela morte, não, ela escolheu morrer pelo sofrimento, para se livrar dele. Agora, no meio dessa pandemia, já estamos quase há mais de 1 ano e meio vivendo essa pandemia. E eu acredito que tem sido de forma muito grande a procura, né, para estar dialogando com as pessoas. Como é que vocês, na sua área, têm se adaptado a esse novo normal de muitas pessoas, como você colocou, depressivas, pedindo ajuda, clamando para desabafar com a outra? Como tem sido essa relação entre a sua profissão e os seus pacientes? É interessante, porque nesse momento de pandemia, até a Organização de Saúde traz que o índice estabilizou, né? Aqui no Brasil, então. Nós tínhamos aqui no Brasil cerca de mais de 13 mil mortes por ano. E isso estabilizar é ótimo. Mas esse apoio aqui continuou acontecendo. Acontece remotamente, né? Tem os atendimentos online e tem os atendimentos presenciais, obedecendo os protocolos, né, que o meu conselho advoga, e também os protocolos de saúde. Então, com todo cuidado, não parou esse apoio. E muito importante continuar. Com a pandemia, o que é que vai acontecer? Quando isso já está passando um pouco, as pessoas estão tentando voltar à normalidade, né? A vacina ainda não aconteceu para todos, está se caminhando. Então, pensar que muitos profissionais de saúde serão acometidos pelo transtorno de ansiedade, pela depressão. E esses profissionais serão os mais afetados. E requer também um apoio psicológico. E isso deve começar pensar assim, dentro de uma saúde pública, né, que se estende a todos, pensar através da atenção primária, atender esses profissionais. Às vezes a busca pela clínica particular se torna menor pelo poder aquisitivo dessas pessoas. Mas tem um sistema único de saúde que pode dar esse suporte, e é importante que tenha. Tanto para esses profissionais de saúde, como para os jovens, porque o índice de suicídio é muito alto, entre 15 e 29 anos, entre homens e mulheres, idosos, e ele alcança mais pessoas solteiras, divorciadas, viúvos, e também por conta desse isolamento em que se vê. Agora a senhora tocou no assunto também sobre o índice de suicídio entre jovens, adolescentes e jovens, mas também tem uma estatística recente que fala sobre o aumento de suicídio entre homens, ou seja, 76% dos homens que rompem o seu relacionamento amoroso acabam praticando o suicídio. Isso mostra alguma fragilidade do lado masculino em lidar com essa separação, com esse distanciamento? Na verdade, André, assim, na questão do suicídio, tanto considerando homens, mulheres, jovens, idosos, não tem uma única causa, né? Ela é multifatorial. Os homens falam menos sobre o seu sofrimento, então isso contribui. As mulheres, elas falam mais sobre o que está sentindo. Agora é interessante porque os homens, eles buscam formas mais letais
né, de causar essa passagem ao ato. Então, eles buscam formas mais letais, como enforcamento, a arma de fogo. Então, sabe que não tem reversão. As mulheres tentam mais, com formas menos letais, no caso, medicamentos, por intoxicação, envenenamento, cortes, porque sabe que, de alguma forma, lá no seu inconsciente, vai ter uma reversão. Já as formas mais letais são mais difíceis, né? De você encontrar uma forma de reverter o processo. E os homens falam pouco. Então, é necessário falar mais sobre o seu sofrimento mental. Sair desse lugar machista que eu posso suportar a dor sozinho. Então, é um pedido de socorro. Estamos aqui Estamos dialogando aqui com a psicóloga, falando desse tema maravilhoso que a gente precisa discutir como sociedade civil organizada. Agora, doutora, eu gostaria que a senhora falasse para os nossos telespectadores como buscar essa ajuda. Talvez esteja alguém que esteja passando por algum tipo de sofrimento nessa área, já tentou de várias formas sair desse sofrimento, que é um sofrimento pessoal, mas que acaba atingindo a família inteira. O que fazer, de que maneira proceder quando isso estiver acontecendo? O primeiro passo é falar. A fala, ela tem esse lugar de cura. A fala é um pedido de socorro. Existem muitos mitos por trás da ideação suicida, por conta de considerar de que quem ameaça que vai morrer, não morre. Às vezes a pessoa deixa um relato, se antecipa nisso, não. Quem escreve uma carta e deixou ali em cima da mesa para que eu visse, por exemplo, não tem a intenção de se matar. Isso é um mito. Tem sim. Isso é um pedido de socorro, é um SOS que ela encaminha. E aí, quando uma pessoa diz, eu não quero viver, e o outro não considera isso, é importante ouvir isso. Por quê? Porque é uma luz que se acende. E aí você começa a perceber, é um sinal de alerta. Quem tenta o suicídio uma vez, André, tenta mais de uma, entende? Até consumir o fato. E aí o que é que acontece? É necessário observar isso, porque há uma forma de reverter. O suicídio, ele é reversível. E aí é preciso que as pessoas falem, é preciso que busquem ajuda. O caminho mais próximo seria a saúde, o posto de saúde. Buscar esses locais onde realmente esse atendimento pode acontecer e essas pessoas de saúde darem o encaminhamento correto. Inclusive, André, tem as tentativas também, que são 10 a 20 vezes mais frequentes do que o próprio suicídio. Então, se pensar também sobre a questão das tentativas, porque através das tentativas são momentos em que familiares, amigos, escola podem perceber e evitar. Então, esse é o primeiro passo, é buscar ajuda. Não tem como. O caminho é esse. Os nossos agradecimentos a esse bate-papo descontraído, claro, expressivo, para você que está acompanhando o nosso programa Tô Ligado. Te agradecer de coração por nos ceder esse momento para dialogar com as pessoas, para ajudar também de uma certa forma. É o que o nosso programa, é a pauta do nosso programa, fazer essa ponte, ficar mais perto, mais próxima dos nossos telespectadores. Fica aí nossos agradecimentos a você por essa brilhante explanação dentro de um tema um pouco difícil de ser compreendido, de muitas interpretações, mas com certeza trouxe jogou uma luz nesse assunto de hoje para todos nós. Os nossos agradecimentos, e o microfone fica aberto para os seus agradecimentos e também para as suas considerações finais. Muito obrigada também, André, pela essa oportunidade, por ter buscado esse espaço para diálogo. É importante as pessoas falarem. E nós abraçamos a causa. E abraçamos a causa também junto com vocês. Eu quero aproveitar aqui, da audiência que tem o nosso programa, para te pedir, para que você dissesse onde está o seu consultório e também onde as pessoas podem te encontrar, além do espaço físico, onde as pessoas podem também dialogar com você para conhecer um pouco mais do teu espaço. Muito obrigada. Então, a Clínica Em Mente, ela fica na Rua Desidério Brandão, número 45, e o nosso telefone para contato é o 75-98164-0772. E nós atendemos as mensagens que são enviadas,
os pedidos, os apelos feitos ali. E quando não ocorre um atendimento presencial, nós fazemos online. Os nossos agradecimentos a você, Emademe, por essa brilhante entrevista para o nosso programa. Forte abraço.